Amados irmãos, os dias que estamos vivendo, eles são muitos difíceis. Haja vista o sistema que está dominando o mundo. A volta de Jesus se aproxima e o anticristo já está instalando o seu comando na terra. Mas a Bíblia diz que há um que o resiste até que do meio seja tirado. É o Espírito Santo. Enquanto a igreja estiver aqui, o Espírito Santo está nos dando proteção. Mas a qualquer momento nós vamos ouvir o chamado de Deus: subir cá. E nós estaremos entrando na esfera da glória celestial. Quero reforçar a igreja, as orações, uns orando pelos outros, lembrando da família, que é a base da sociedade, e o núcleo que está sendo mais ameaçado nos dias atuais. Precisamos interceder pela nossa família, pelo povo de Deus, lembrando dos nossos missionários, trabalhadores do Evangelho e suas respectivas famílias. E não esqueçam de orar pelas autoridades constituídas do nosso Brasil, pelo presidente da nossa Convenção Geral, pastor José Wellington Costa Júnior, e o pastor José Wellington Bezerra da Costa. 91 anos, mas é uma dinâmica muito grande. Ainda sábado ele estava ali em Recife para a ministração dos 50 anos de casados do pastor Ailton José e da irmã Judite. Eu fiquei muito admirado em vê-lo com 91 anos, singrando de um lado para outro nas águas deste grande oceano. Mas sei que são as orações, que oração tem resposta. Queridos, amados irmãos, vamos dobrar os nossos joelhos, vamos buscar a presença do Senhor. Há um pedido especial de oração por uma criança de nome Joaquim. Está internado no hospital Laureano, que nós nunca vimos, estamos tomando conhecimento nos dias atuais. Só Deus pode preservar as nossas vidas. Com muita propriedade, a Bíblia pergunta: e como escaparemos nós? O mundo está passando por uma mutação muito grande. O tempo está mergulhando na eternidade. Jesus está voltando. E o arrebatamento está às portas. Pastor Marinaldo nos trazendo uma palavra da parte do Senhor. Querida igreja, por favor, chama a atenção dos irmãos para lermos 3 versículos no livro de Daniel. Os irmãos orem para que Deus nos conceda, na sua graça e misericórdia, uma palavra no abrir e fechar. Capítulo 2 do livro de Daniel,
versículos de número 17, 18, 19 e o 20 ainda, por favor. Todos encontraram? Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Quem diz amém? Amém. Queridos irmãos, nós encontramos nesta passagem específica aqui o nosso Deus trabalhando de maneira poderosa, de maneira sábia, revelando para aqueles que servem a Ele os seus segredos e os seus mistérios. Porque o cristão, ele, amados irmãos, é guiado pelo Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor no Evangelho segundo São João diz que o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Aí ele diz: mesmo assim são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Na condução do Espírito Santo, nós vamos andando, e andando, irmãos, na direção do Espírito Santo, Ele vai nos revelando os mistérios encobertos. O Espírito Santo vai nos mergulhando na dimensão espiritual e vai abrindo os nossos olhos, vai abrindo o caminho no deserto, na dificuldade, e vai nos mostrando que está além do físico, além da dificuldade, além do fim, além daquilo que nós não percebemos. Na direção do Espírito Santo, nós vamos ver o imaginável, nós vamos perceber o que ninguém percebe, nós vamos sentir o que ninguém sente. Por quê? Porque o Espírito Santo trabalha em nós e nos faz mergulhar no sobrenatural. E no sobrenatural, a ação de Deus vai acontecendo. E nós vamos encontrar nesta passagem rápidas palavras: Daniel, sendo um homem que foi fiel a Deus em toda a sua vida foi marcada por fatos relevantes, por firmeza do seu propósito de fé. Primeiro, a Bíblia registra que Daniel tinha uma fé contagiante. Daniel era um homem de fé, era um homem de propósito, era um homem que colocou no coração servir a Deus com propósito. O que Deus quer de cada um de nós é propósito, é ação, é atitude. Eu não vou, eu não aceito. Se for para desagradar o meu Deus, eu não aceito. Mas é manjar, é coisa boa. Vai para lá com esse negócio. Eu sirvo um Deus que me vê agindo com propósito e dizendo: eu amo a Deus acima de todas as coisas. Olha, quando eu falo na Bíblia eu me alegro. Os irmãos, fiquem, irmãos, certo disto. Daniel, ele toma uma decisão na vida, e a decisão é manjar do rei, é comida boa, é honra, mas não agrada o meu Deus. E se não agrada o meu Deus, eu não aceito, eu não como. A roupa é boa, a oportunidade é boa, mas não agrada a Deus, então eu não aceito. Quem pode dar um glória para Jesus aqui nesta noite? Vou terminar agora. Ainda que eu enfrente o deserto, ainda que eu enfrente a noite escura, ainda que meu travesseiro seja de pedra, ainda que as coisas sejam
com muita dificuldade, mas se for na presença de Deus, na ação do Espírito Santo, eu aceito. Deus vai me abençoar com pouco, porque na presença de Deus o pouco é muito. Na presença de Deus o deserto é manar, é glória. A presença de Deus é presente em nossas vidas. E este homem, ele tinha uma fé contagiante. Capítulo 2, versículo 18, rapidamente, eu quero que você atente aí para a sua Bíblia. 2:18 diz: respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Era Deus trabalhando. Digam comigo assim: Deus trabalha enquanto eu estou agindo por fé. Eu vou pedir algo aqui que depois o pastor pode me corrigir. Diga o companheiro que está ao seu lado, a pessoa que está ao seu lado, diga assim: haja por fé. Haja por fé. Haja por fé. Contagie pela fé. Diga: contagie pela fé. Porque enquanto isso, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Ei, Nabás, Deus está se movimentando no mundo espiritual. Nabás, estou quebrando o laço, desfazendo as obras do inimigo. Estou queimando o carro no fogo. Estou operando milagres e maravilha. Olha, se não tiver cuidado, a gente pula, salta aqui, mas a gente tem cuidado, porque o nosso pai está aqui. Depois ele dá uns croques na gente, como dizia minha mãe, e dá errado. Haja por fé. O Espírito Santo nos capacita, nos habilita a agirmos por fé, nos mergulhando no sobrenatural de Deus. Aleluia. E no sobrenatural, você vem para a igreja, não é pedir, não é não é buscar. Você vem para a igreja porque você já recebeu. Você diz: eu estou indo lá só agradecer, porque o Deus que eu sirvo é o Deus que já me deu. Olha, eu vou terminar agora. Você crê que Deus está entrando na sua casa? Você crê que Deus está agindo agora naquilo que ninguém pode agir? Você crê que Ele está tirando o embaraço? Você crê que Deus está fazendo o que ninguém faz? Namashei, diz o Senhor que te chamou. Eu estou entrando na vida dele e te renovando a minha presença, e alegria eu estou dando de volta ao coração dele. Receba nesta noite e vá em paz. Namashei. Daniel tinha uma fé contagiante. Aquele que expressa esta fé contagiante consegue influenciar os outros para o caminho espiritual. Quem tem uma fé contagiante não conversa bobagem. Permita, meu querido pai e pastor, não fala mal, não maquina mal. Quem tem uma fé contagiante repreende o mal quando o mal quer lhe submeter. Aleluia. Aleluia. Depois o pastor dá uns croquiminhos aqui. Quem tem uma fé contagiante não é fofoqueiro, não calunia, não defama. Ele está contagiando para outro servir ao Deus vivo, Deus soberano acima de todas as coisas. Eu quero terminar dizendo assim, digam comigo bem forte assim: o meu Deus me fará revelar o segredo que eu preciso para solucionar o que eu preciso. Quem crê nesta palavra? Fé contagiante.
Fé contagiante. Só a última vez agora. Eu sinto aqui na dimensão do Espírito Santo. Diga a alguém que está ao seu lado, companheiro, diga assim: meu querido irmão, irmã, diga assim: meu querido irmão, a minha fé está te contagiando. E Deus está entrando em ação agora. Diga a ele: está entrando em ação agora. Por fé, por fé, por fé, Deus está agindo agora, diz o Senhor. Por gentileza, queridos irmãos, fiquemos todos em pé. Vamos ler o que diz respeito à celebração da ceia do Senhor. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículos 23 ao de número 32. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Na noite que foi traído, tomou o pão. Bendito Deus e eterno Pai, te damos graças quando te apresentamos este pão. Ele representa para nós o corpo do teu santo e bendito Filho Jesus, que foi imolado no patíbulo da cruz. Te pedimos, consagra para o alimento espiritual das nossas vidas, Senhor, e que ao participarmos dele, sejamos confirmados no homem interior por teu Espírito Santo. Damos-te graças em nome do Senhor Jesus. Amém. E tendo dado graças, o partiu. Podeis sentar. A igreja estará entoando. Davi era o menor de seus irmãos. Davi era o menor de seus irmãos. Mas não teve medo, não teve medo do urso e do leão. Mas não teve medo, não teve medo do urso e do leão. Davi era o menor de seus irmãos. Davi era o menor de seus irmãos. Mas não teve medo, não teve medo do gigantão. Mas não teve medo, não teve medo do gigantão. Davi era o menor de seus irmãos. Davi era o menor de seus irmãos.
urso, do leão e do gigantão. Davi era o menor de seus irmãos. Davi era o menor de seus irmãos, mas não teve medo, não teve medo do urso e do leão. Mas não teve medo, não teve medo do urso e do leão. Davi era o menor de seus irmãos. Davi era o menor de seus irmãos, mas não teve medo, não teve medo do gigantão. Mas não teve medo, não teve medo do gigantão. Davi era o menor de seus irmãos. Davi era o menor de seus irmãos, mas não teve medo, não teve medo do urso, do leão e do gigantão. Mas não teve medo, não teve medo do urso, do leão e do gigantão. Davi era o menor de seus irmãos. Davi era o menor de seus irmãos, mas não teve medo, não teve medo do urso e do leão. Mas não teve medo, não teve medo do urso e do leão. Davi era o menor de seus irmãos. Davi era o menor de seus irmãos, mas não teve medo, não teve medo do gigantão. Mas não teve medo, não teve medo do gigantão. Davi era o menor de seus irmãos. Davi era o menor de seus irmãos, mas não teve medo, não teve medo do urso, do leão e do gigantão. Mas não teve medo, não teve medo do urso, do leão e do gigantão. Davi era o menor de seus irmãos. Davi era o menor de seus irmãos, mas não teve medo, não teve medo do urso e do leão. Mas não teve medo, não teve medo do urso e do leão. Davi era o menor de seus irmãos. Davi era o menor de seus irmãos, mas não teve medo, não teve medo do gigantão. Mas não teve medo, não teve medo do gigantão. Davi era o menor de seus irmãos. Davi era o menor de seus irmãos, mas não teve medo, não teve medo do urso, do leão e do gigantão. Mas não teve medo, não teve medo do urso, do leão e do gigantão. Davi era o menor de seus irmãos. Davi era o menor de seus irmãos, mas não teve medo, não teve medo do urso e do leão. Mas não teve medo, não teve medo do urso e do leão. Davi era o menor de seus irmãos. Davi era o menor de seus irmãos, mas não teve medo, não teve medo do gigantão. Mas não teve medo, não teve medo do gigantão. Davi era o menor de seus irmãos. Davi era o menor de seus irmãos, mas não teve medo, não teve medo do urso, do leão e do gigantão. Mas não teve medo, não teve medo do urso, do leão e do gigantão. Davi era o menor de seus irmãos. Davi era o menor de seus irmãos, mas não teve medo, não teve medo do urso e do leão. Mas não teve medo, não
medo do urso e do leão. Davi era o menor de seus irmãos. Davi era o menor de seus irmãos. Mas não teve medo, não teve medo do gigantão. Mas não teve medo, não teve medo do gigantão. Davi era o menor de seus irmãos. Davi era o menor de seus irmãos. Mas não teve medo, não teve medo do urso, do leão e do gigantão. Mas não teve medo, não teve medo do urso, do leão e do gigantão. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Esse dia está bem pertinho. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido entre vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Nosso Deus, nosso Pai, tomamos em nossas mãos este cálice que simboliza, Senhor, teu sangue que foi derramado na cruz. Damos-te graças, Senhor, porque por ele estamos salvos, perdoados com direito à vida eterna. Abençoa a tua igreja que vai participar esta noite, Senhor, deste memorial, lembrando-nos de que tu vais voltar e que tu vem buscar-nos para estarmos contigo de eternidade em eternidade. Nos abençoa, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Coral Monte pode entoar outro hino? Os cálices estão lacrados. A possibilidade de louvar. Coral Monte, Monte. Estaremos orando em favor do pastor Adegildo, a irmã Jaqueline, dos nossos companheiros que aniversariaram durante este mês, pastores Josival Messias, Arquimedes Gomes de Souza Neto, Alexandre Duarte.
Também o pastor Edinaldo Firmino, pastor Eduardo Leandro e o pastor da cidade de Capim, Joelson Lourenço. Também está aniversariando o irmão Isaac Venerando. Vai apresentar, é? Vem para cá. Avisa aqui. Graças a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Culto setorial no dia 11 de abril, sexta-feira, será no setor 13, na congregação Mangabeira 1. Setor 13 fazem parte 7 congregações: Mangabeira 1, Coqueiral, Mangabeira 3, Mangabeira 4, Mangabeira 5, Mangabeira 6 e Mangabeira 7. Há um pedido de oração. Daniel Miguel pede oração para o seu pai, Luiz Miguel, e para o seu sogro, Antônio Rodrigues Barbosa, pois estão muito doentes, para o Senhor restaurar a sua saúde. Conversões: Jardim Guaíba, 3 pessoas aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador. Querem parabenizar o Isaac? Digam todos: o Senhor continue te abençoando. E agora nós estamos apresentando 2 bisnetas. 2 netas. É porque tem 2 bisnetos. Como é o nome dessa aqui? Rebeca e Isadora. Para mim era lua e sol. Pastor Álvaro, por gentileza, dirija esta oração em favor das minhas netas. Pai do Senhor, para os irmãos, oremos. Eterno e soberano Deus, nosso Pai que está nos céus, e louvamos, Senhor, por tudo que tens realizado nesta noite. E agora, Senhor, queremos te apresentar estas crianças, Senhor, Isabel e Isadora, que o Senhor tome em tuas mãos, Senhor, que elas cresçam, aleluia, na graça e no conhecimento, Pai, com saúde, meu Deus, abençoando também os seus pais, meu querido Pai. Nós te oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Ela está quase arrancando minha barba. Pastor Francisco Martins de Lima, impetrando a bênção dos apóstolos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. E todos dizem: amém. Abrace seu irmão, diga a paz do Senhor.